Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louvo a Deus também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. O texto previsto pela leitura complementar para o estudo de hoje está no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, no verso de número 8, que eu vou ler para os irmãos. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 2 do terceiro trimestre. A lição de número 3, né, do terceiro trimestre. A lição de número 3 tem por título Joel, mensagem de juízo, um chamado ao arrependimento e promessas, né? Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. Na última lição, nós estudamos a vida e o ministério do profeta Oséias. E nesta lição do próximo domingo, que nós estamos já nos preparando, nós estaremos estudando a vida e o ministério do profeta Joel. No devocional de ontem, nós falamos que a mensagem proferida pelo profeta Joel foi uma mensagem contemplativa, ou seja, ele contemplou uma devastação de gafanhotos que assolou o reino do sul, que assolou a Judá, e com base nessa devastação, ele traz um alerta a todos os moradores da terra, aos sacerdotes, aos ministros, aos agricultores, aos anciãos da época, uma mensagem de alerta. Assim como aquela devastação de gafanhotos de maneira horrenda, consumiu toda a vegetação, trazendo um momento de escassez, de tristeza, de lamento a todos os moradores da terra, assim também será o dia do Senhor. Então ele aproveita para trazer uma mensagem escatológica que se aplica perfeitamente aos dias de hoje. Nós devemos nos alertar, estar atento, porque o dia do Senhor, ele vem e ele será um dia de esperança, uma mensagem de esperança para aqueles que praticam a justiça e andam no caminho do Senhor, porém de muita preocupação para quem está em pecado. Então, aquele que está desviado dos caminhos do Senhor precisa correr, para os braços do Altíssimo, porque Deus ainda tem usado de misericórdia, porque o dia de juízo, ele virá. Então falamos bastante coisa já no devocional de ontem. Falamos que o primeiro capítulo, nós estudamos a primeira parte do primeiro capítulo do livro do profeta Joel. O nosso intuito é fazer o resumo de todos os 3 capítulos do livro. Na primeira parte, que nós estudamos no devocional de ontem, o profeta Joel, ele narra essa devastação de gafanhotos. Nós falamos dos 4 estágios de crescimento do gafanhoto, que é o cortador, que é a lagarta, que ele corrói as folhas das árvores. Falamos do migrador, que já mais crescido começa a consumir os galhos, Falamos do devorador, que já é um estágio adulto. Então, já é mais difícil saciar a fome do devorador. Então ele já começa a comer os galhos e começa a saltar de uma vegetação para outra. Então fica mais difícil
de controlar. E por último, o destruidor, que é o pulgão, né, que se alimenta da seiva encontrada dentro do tronco da árvore. Então ele começa a destruir até os troncos, né, que é a parte mais resistente das vegetações. E falamos que isso tudo era um despertamento que precisava produzir arrependimento. Então, a partir do verso 13 do capítulo 1 do livro do profeta Joel, nós vamos ver que ele vai trazer uma mensagem de arrependimento. Ele conclama o arrependimento. Então ele diz: sacerdotes, vistam roupas feitas de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque no templo de seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. Proclamem um jejum, convoquem uma reunião solene, reúna os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor seu Deus, e clame ao Senhor. Então, nós até propomos aí, né, nós estaremos fazendo um jejum, se assim Deus permitir, no próximo domingo, durante a consagração e durante a nosso culto de Santa Ceia, nós estaremos nos consagrando. Então, você que é aluno da classe Abraão, está convocado a pregoar o jejum. Vamos cedo para a nossa congregação para orarmos, para nos consagrarmos ao Senhor, nos humilhar na presença do Senhor. Não adianta a gente estudar e aprender a palavra e não demonstrar nenhum sentimento diante dela. Então perceba que agora o profeta Joel, ele vai conclamar um arrependimento. Aí nós vamos para o livro que foi lido, no texto que foi lido no livro do profeta Daniel. Daniel, ele foi levado ainda na primeira leva, né? Nós já falamos anteriormente que o cativeiro babilônico, ele ocorreu em 3 estágios. Nabucodonosor fez 3 incursões em Jerusalém. Na primeira incursão, ele leva o rei Joaquim, que reinava no reinado do sul, ele leva os utensílios da casa do Senhor e leva alguns jovens mais sábios, alguns príncipes, dentre eles estava Daniel. E Daniel, ele é levado à Babilônia, e o objetivo de Nabucodonosor era promover um processo de aculturação, era retirar a cultura daqueles jovens, para que eles estivessem mais suscetíveis em receber, né, a cultura dos caldeus. E aí, Daniel ele vai se recusar a comer dos manjares do rei. E o que eu vejo aqui, meus irmãos? É ter uma vida consagrada ao Senhor, significa ou implica rejeitar coisas que são agradáveis aos nossos olhos, que o mundo tem nos oferecido. Então, fala de santificação. O comentarista, ele traz aqui pra gente na revista, no tópico 3.2, ele fala: a falta de santidade emperra, amarra e desacredita a igreja. Uma igreja vivificada, uma igreja que avança, uma igreja que anuncia a palavra genuína de salvação, uma igreja que evangeliza, precisa ser uma igreja que se santifica. Porque se nós não buscarmos viver consagrado nesse mundo corrompido, nós não teremos o revestimento de autoridade para proclamar a palavra de salvação, né? Nós vamos ver que a partir do capítulo 2, o profeta, ele vai começar a profetizar um derramamento do Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Então, antes do revestimento de poder, é necessário buscar arrependimento. Não tem poder se nós não reconhecemos que somos pecadores. Não tem poder se nós não nos humilharmos diante do Senhor. Não tem poder se nós não modificarmos a nossa conduta cristã diante do Senhor. Então, querido, que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia, que esta palavra fortaleça a sua fé e desperte em mim e em ti o desejo de viver uma vida santa diante do Senhor. Se ele anunciou
que o dia do Senhor vem, trazendo juízo ao pecador. Ele também está anunciando, proclamando que nós devemos viver uma vida santa, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Que Deus te dê uma terça-feira de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Leia o texto bíblico, irmão. Vamos aproveitar para ler o livro do profeta Joel. São só 3 capítulos. Esses devocionais eu estou tentando te auxiliar, para que você compreenda tudo quanto está escrito na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.